Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com cada um de nós nesta manhã. Meu nome é Aparecida, eu participo do grupo de oração Anuncia-me já há alguns anos, né? Nem vou falar a data porque não me lembro. Mas hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Porque Deus, Ele é completo, né? Desde ontem nós estamos falando do Espírito Santo, pedindo o Espírito Santo, louvando, glorificando a Deus. E todo o momento, o Senhor tem um ensinamentozinho para completar o anterior. E hoje nós falaremos, né, sobre a palavra de ordem do Senhor. Deus nos deu uma palavra de ordem, né? Nós temos que viver essa plenitude do Espírito Santo, mas nós temos que viver com sabedoria, com entendimento, para não desobedecer o que Deus quer. E para iniciarmos, né? O Senhor nos dá esse título aqui: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Então o Senhor está fazendo aqui uma promessa a cada um de nós. Ele estava com os discípulos naquela época, né, falando, ensinando, vivendo, caminhando, e ele disse aos discípulos: derramarei sobre vós o meu Espírito e Ele vos dará força. Mas os discípulos ainda não tinham bebido dessa graça, recebido esse Espírito Santo. Então eles não entendiam como que isso ia acontecer. Então o Senhor disse: eu vou para o Pai, mas Ele vai enviar o Paráclito. Ele vai derramar sobre vós o Espírito Santo. E isso Jesus falou para os discípulos antes da sua morte, né? Ele estava reunido com os discípulos e disse isso: eu vou preparar para vocês um lugar. E esse Deus maravilhoso, Ele, como Ele faz tudo perfeito, a gente cheio de imperfeição, né, de problemas, de dificuldades, mas Deus era perfeito. Ele sabia tudo. Ele sabia como agir, como fazer. Lá essa passagem que o Senhor nos dá aqui, ó, antes de sua paixão e morte, Jesus diz: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Está lá em João, no capítulo 14, no versículo 16, 18, que o Senhor disse isso. Foi antes dele morrer, antes dele subir para o céu. Ele já tinha feito essa promessa aos discípulos, né? E ele falou, a promessa do Senhor, a grande promessa do Senhor era quem? Era o Espírito Santo, né? Derramarei sobre vós um outro Paráclito. Porque como o padre Kiko falou ontem aqui, Jesus é também um Paráclito. Jesus veio do céu. Ele veio para ensinar. Ele veio para caminhar conosco. E Ele está no meio de nós. Ele permanece no meio de nós. Mas o Espírito Santo, esse que abriu o caminho para os apóstolos, para nós, discípulos desse tempo, do novo tempo. E o Espírito Santo que viria abrir os caminhos para que nós encontrássemos, né, com o Senhor. E quem é o Espírito Santo? Alguém sabe me dizer quem é o Espírito Santo?
terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito de Deus, o amor do Pai e do Filho também. Mas o Espírito Santo, ele é a mão de Deus, ele é o coração de Deus, ele é os olhos de Deus, ele é o pensamento de Deus derramado sobre nós. O Espírito Santo, ele é o nosso defensor. Ele é o nosso intercessor. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Quem precisa de ajuda aí? Eu também preciso e muita. Nós precisamos, né? Então é o Espírito Santo que nos ajuda. Na hora da dificuldade, na hora do problema, nós precisamos de uma ajuda. É o Espírito Santo que nos ajuda. Quem é um advogado que nos defende? É o Espírito Santo. Por isso que nós dizemos que o Espírito Santo é a mão de Deus, é o braço de Deus, né? Ele faz tudo que Deus quer para nós, que Deus anseia para nós, que Deus deseja para cada um de nós. E Deus reafirma essa promessa que Ele fez. A grande promessa é o Espírito Santo. E Ele reafirma essa promessa quando Ele diz: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e vos encherá, e vos fará capazes de fazer, de agir, de pensar. Jesus permanece no meio de nós? Sim, graças a Deus, né? Ele permanece. E Ele nos conduz. E Ele nos leva. E Ele faz milagres e prodígios. Caminha à frente de cada um, ensinando, exortando. E nós precisamos sempre estar atento a isso. Abrir o nosso coração ao desejo de Deus para nós, para a nossa vida, né? Porque Deus está conosco. E Jesus, Ele dá uma ordem aos discípulos, como a gente estava falando agora, eu estava ali pensando, né? Realmente, nós temos que obedecer a Deus piamente, pedir mesmo o Espírito Santo para nos guiar, porque o Senhor fala todo o tempo, né, conosco. E quando Ele falava com os discípulos, Jesus ordena aos discípulos para ficarem em comunhão à espera do cumprimento da promessa. Então Ele dizia aos discípulos para que não se afastassem, que não caminhassem separados, mas que caminhassem unidos, juntos. Que nós permanecêssemos no caminho do Senhor, na presença do Senhor, unidos. Mas por que o Senhor pede para que a gente seja unido, né? Se Ele é o Deus, é o poderoso, Ele está conosco, Ele faz, eu preciso do Espírito Santo, Ele me ajuda, Ele faz por mim, Ele me defende. Então por que caminhar unidos? Porque Deus, Ele é um amor pleno em todos nós. Ele quer caminhar com todos nós. Ele quer que nós sejamos assim, uma célula só. Uma célula só. Por isso que Deus fala, permanece unido em oração. E é por causa desse momento de oração que nós estamos reunidos, que nós recebemos o Espírito Santo. Os apóstolos do Senhor, eles estavam nos cenáculos, reunidos em oração, todo o tempo. Às vezes a gente fala assim, hoje eu vou para o grupo de oração, porque hoje é segunda-feira, eu tenho que rezar, eu tenho que estar com os irmãos, eu tenho que estar na igreja. O Senhor fala para você, meu irmão, minha irmã, é todo o tempo, é na sua casa. O primeiro grupo de oração que você tem que ter é dentro da sua casa,
reunido com a sua família, no amor, na alegria, né? E no seu trabalho, com seus colegas de trabalho, na rua, com seus amigos, com seus irmãos, com as pessoas que você conhece. Você tem que permanecer unidos com eles, porque Deus está nos convidando a isso, essa união. Não só na igreja, mas todo o tempo nós temos que estar unidos em oração. Em qualquer lugar que nós estejamos, nós precisamos permanecer unidos em oração com o Senhor, à espera do cumprimento desta promessa, que é o derramamento do Espírito Santo, que é o batismo no Espírito Santo. Com a força do Espírito Santo, estaremos isentos das tribulações? Não, nós não estaremos. Com a força do Espírito Santo, nós estamos nos preparando para enfrentar as tribulações. Eu me lembro que um dia, na minha vida, bastante tempo atrás, eu não conhecia o Senhor, não sabia da plenitude de Deus na minha vida. E eu lutava, e lutava, e lutava, mas a minha vida parece que era para trás. Cada dia era um passo atrás, era um passo atrás, era um passo atrás. Era um sofrimento tão grande, e eu via a minha vida desmoronando. E quando um dia, na misericórdia, o Senhor me chamou a estar com Ele. E eu fui para junto de Deus. Eu disse sim. Eu recebi o Espírito Santo. Eu fui batizada no Espírito Santo. Aí, hoje, nesses dias de hoje, eu fazendo uma reflexão, como a minha vida caminhou. Não deixei de lutar, não deixei de fazer as coisas da minha vida, muitas coisas. Mas as batalhas foram, acho que até maiores do que eu vivia antes. Porque foram muitas batalhas, mas muitas mesmo, lutas. E as pessoas diziam assim para mim: nossa, Cida, eu não sei como que você aguenta, não sei como que você dá conta. Também não sei. E hoje eu sei. Hoje eu sei. Porque o Espírito Santo me defendia, porque o Espírito Santo estava comigo nas minhas tribulações. O Espírito Santo estava me erguendo, me dando força. Ontem, quando o padre estava rezando aqui, eu tive uma visualização de que eu estava de joelhos, de bruço no chão. Eu sabia que era eu, porque a imagem que me vinha era assim, fortinha, cabelo, Estava de bruço no chão. E eu chorando ali, pensando: meu Deus do céu, agora o que vai ser de mim? Quando eu abri os olhos e olhei, eu visualizei Jesus embaixo de mim. Eu não estava ajoelhada no chão, eu estava ajoelhada em Jesus. E Ele me sustentava, e Ele me dava força, e Ele abriu aquele sorriso para mim, sabe? Aquela visualização mais linda do sorriso de Deus, e que me colocava de pé e me sustentava. Aí eu falei assim: realmente, a gente tem que viver com Jesus, a gente tem que andar com Jesus, porque as batalhas são muito grandes, as lutas são muito grandes no nosso dia a dia. Quem é mãe, quem é vó, quem tem esposa, sabe tudo que eu estou falando. Quem tem trabalho, a gente sabe que é uma dificuldade tremenda, uma luta muito grande. Mas quando a gente tem o suporte ali, a gente não cai. Porque Jesus é quem nos dá força, é Jesus que nos dá o sustento na nossa tribulação. É o Espírito Santo que nos impulsiona, é o Espírito Santo que nos leva a fazer as coisas do Senhor, as coisas do alto.
Então, diante do poder dessa promessa, podemos nos perguntar: força para quê? O Senhor nos dá força para quê? Para sermos santos. A primeira coisa que o Espírito Santo nos dá força, nos impulsiona a viver a santidade, a viver a plenitude. Porque foi para isso que o Senhor nos criou. Foi para isso que o Senhor nos trouxe a este mundo. Para nos dar a santidade plena. E para amarmos uns aos outros. Por isso que antes, eu falei, por que nós temos que viver em comunidade? Porque Deus amou a todos nós. E por isso nós temos que amar uns aos outros. Amar o nosso irmão, amar a nossa família, amar a nossa igreja. O amor mútuo. É isso que o Senhor quer para cada um de nós. Para sermos discípulos carismáticos com o poder do alto. Quem aqui é discípulo carismático? Eu também. Nós somos os discípulos. Você também é discípula desse tempo agora. Mas como, Cida? Eu não sei pegar um microfone, eu não sei falar, eu não sei rezar assim, em público, mas é como diz a Jaine, com o seu testemunho, com o seu proceder no dia a dia. Então isso é ser discípulo de Jesus. Nós temos aí muitos, antigamente não tinha, mas hoje nós temos muitos meios de evangelizar. Nós precisamos deixar o Espírito Santo agir, falar: Senhor, eu sei que tem um irmão que está precisando. Tem muita gente que procura a gente, fala assim: você podia rezar pelo fulano, porque ele está precisando de oração, ele está, Você pode. Você sabe que seu irmão está precisando? Reze o terço, pede para Nossa Senhora visitá-lo, pede para Nossa Senhora caminhar com ele, pede o Espírito Santo para batizá-lo. Não precisa impor as mãos, não precisa estar perto, mas pede. E a hora que você pode, fulano, vamos ao grupo de oração? Lá você vai encontrar a força maior para vencer a sua dificuldade, o seu problema. Então isso é os discípulos do Senhor. É naquilo que você pode, naquilo que você consegue ser um verdadeiro discípulo, ser um verdadeiro profeta do Senhor, com poder do alto, porque quem faz é Deus. Nós somos só os discípulos e Deus faz a grande obra. Para diante dos tribunais renunciar-nos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Então, das tribulações, aliás. Então, meus irmãos, nós não ficaremos isentos de tribulações, de dificuldades. Mas nós temos o Espírito Santo. Deus prometeu, é a promessa de Deus para nós. Nós temos o Espírito Santo que nos dá força diante das tribulações, que nos ajuda a renunciar a nós mesmos, a nossa fraqueza, os nossos medos, as nossas provações, as nossas tentações e seguir o Senhor, tomar a nossa cruz. Eu estava ouvindo a pregação do padre Antônio José, Ele falou assim que a forma mais fácil de você vencer a sua cruz é abraçá-la. Gruda nela mesmo com força, para que ela fique mais leve. Porque se a gente tentar arrastar, arrastar a nossa cruz, se a gente tentar jogar fora, ela fica mais pesada, mais pesada e mais pesada. Mas quando a gente abraça ela e fala: Senhor, eu estou abraçando a minha cruz, abraça comigo. E vence, e luta, a cada luta você vai vencendo, abraçado com a sua cruz,
Porque Jesus, que te sustenta, venceu a cruz, venceu todos os obstáculos, todas as dificuldades. Ali está a conclusão, né, do que o Espírito Santo deseja. Sabemos que Deus deseja nos dar o Espírito Santo, pois somente pelo Espírito Santo somos capazes de corresponder ao seu plano de amor para nós. O Espírito prometido e continuamente enviado a nós dá força sobrenatural para que possamos ser efetivamente rosto e memória de Pentecostes, na igreja, no mundo, amando porque Deus nos ama, expandindo o reino de Deus sobre toda a terra. Então isso aqui é um resumo, né, de tudo que nós falamos aqui. É o Espírito Santo que nos dá força, é o Espírito Santo que nos impulsiona, é o Espírito Santo que revela-se a imagem de Deus em nós, para nós. Tudo que nós fazemos, tudo que nós sentimos, tudo que nós vivemos, nós temos o Espírito Santo para nos dar o suporte, para nos impulsionar, para nos dar força, para nos defender aqui nessa terra, aqui onde nós vivemos, onde nós somos chamados a viver a plenitude de Deus. E como eu estava dizendo antes, né, não só eu, mas todos nós temos dificuldades, problemas, lutas. E nós precisamos tomar posse dessa promessa de Deus para nós, para a nossa vida. Nós precisamos viver essa promessa de Deus para nós. Esse Espírito Santo perene. Esse Espírito Santo que vem nos impulsionar, nos dar força, nos levar à presença de Deus. Como a Jaine estava dizendo aqui antes, que Deus incomodava o seu coração porque nós não podemos ficar acomodados. Eu recebi o Espírito Santo, eu estou cheia do Espírito Santo, glória a Deus, glória a Deus. Não, o Espírito Santo tem que estar em nós. Nós temos que estar cheios, mas nós temos também que estar nessa terra, vivendo nessa terra, tudo aquilo que é natural da terra, mas vivendo o sobrenatural de Deus, que é o Espírito Santo, que é a graça de Deus no nosso dia a dia, na nossa vida. Eu queria assim, meus irmãos, minhas irmãs, que vocês tivessem assim uma lupa, sei lá, alguma coisa para vocês verem além do alcance, o que o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. Às vezes, a gente vive assim, pedacinho, pedacinho, lutas, um dia cai, um dia levanta. Mas se a gente tivesse o poder de ver o que nós vivemos lá atrás e o que nós vivemos agora, assim, num relâmpago, num estalar de dedo, a gente ia ver como o Espírito Santo é maravilhoso. Como tudo isso, essas palavras aqui se tornariam nada diante da grandeza de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus por cada um de nós, do Espírito Santo que nos move. Então assim, falar, fazer, agir para nós é muito bom, mas é muito, muito, muito melhor sentir o Espírito Santo agindo em nós. Não é verdade?